Salve família! Começando mais um Maconhômetro Imprensa para vocês, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com o Comunicannabis, de entrevistas com jornalistas especializados nas pautas da maconha e da política de drogas no Brasil. Meu nome é Ingrid Rodrigues, pode me chamar de Di, eu sou a mãe do Bernardo, ativista, poeta, MC, jornalista, comunicadora social, criadora do Comunicannabis.420. Segue lá, hein, galera! Terapeuta canábica e acolhedora da Associação Flor da Vida. Sou também conselheira do Instituto Terapeutas Canábicos, integrante da Marcha da Maconha BH e da Articulação Nacional de Marchas da Maconha. E sou aqui agora colaboradora do Cannabis Monitor, nessa versão do Maconhômetro, onde a gente conversa, com jornalistas, criadores de conteúdo, que estão à frente nessa de comunicar sobre o que acontece no universo da maconha do Brasil e no mundo pelas lentes do jornalismo. A ideia é saber como que eles pautam, produzem e apuram notícias e reportagens sobre esse tema que é tão complexo e com tanta disputa de interesses. Queremos que esse projeto possa contribuir para um mapeamento de produção jornalística sobre a planta na atualidade, compreender essa realidade pelas perspectivas dos próprios jornalistas. Quem são as pessoas que fazem esse trabalho sobre essa planta que consumimos no nosso dia a dia e que tem tantas utilidades para nós seres humanos? Queremos saber o que eles e elas pensam, qual leitura que estão fazendo desse momento e as expectativas para o futuro, além de contar um pouco sobre os desafios dessa profissão. Vamos nessa? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, para trocar uma ideia, a jornalista especializada em cannabis, Caterina Zandonai, a Cat. Ela é graduada em jornalismo e possui especialização em mídias sociais e marketing digital. Já trabalha há mais de 10 anos na área de assessoria de imprensa, é designer gráfico e marketing digital. Atualmente, ela é editora do portal de notícias cannabismedicinal.com.br, cofundadora do canal do YouTube Saídas e Bandeiras e desde 2020 atua na Associação Santa Cannabis, auxiliando na criação de conteúdos para as redes sociais. E do ano passado para cá também está atuando na comunicação da FACT, que é a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica. Cati, seja muito bem-vinda a Maconhômetro Imprensa. É um prazer te receber para essa troca. Oi, Ingrid, eu que agradeço a oportunidade, agradecer a ti e o Gustavo aí pelo convite. Sou muito fã do trabalho do Cannabis Monitor. É um prazer incrível estar aqui. Então, a gente pode começar a nossa conversa aqui com você contando um pouco pra gente sobre a sua trajetória, Como que você começou e onde que você foi para esse jornalismo canábico, assim. Conta um pouco pra gente. Então, eu sempre fui muito comunicativa, eu sou filha de jornalista, minha mãe era funcionária pública, trabalhava com assessoria de imprensa da prefeitura. Desde pequena eu acompanhava essa rotina, Todos os dias uma pauta diferente, um lugar diferente, uma pessoa diferente. Eu via que através dos textos da minha mãe, do trabalho que ela fazia, ela podia ajudar muita gente. Então, quando eu tive a oportunidade de escolher, qual carreira seguir, eu não tive dúvida em seguir o jornalismo. E já faz mais de 10 anos que eu tô na área, então nesses 10 anos eu posso dizer aí que eu já fiz de tudo mesmo, galera, dentro da área. Eu já trabalhei de madrugada em jornal, diagramando as páginas do jornal, imprimindo laser para imprimir o jornal. Eu já trabalhei cobrindo ronda policial, assassinato. Eu já trabalhei cobrindo coletiva de imprensa de presidente da República, de técnico da seleção brasileira. Eu já trabalhei com política, já trabalhei com futebol, já trabalhei com viagens. Já morei e trabalhei dentro de um ônibus adaptado na Argentina. Eu trabalhei de Ushuaia a La Quiaca, que seria de Oiapoque ao Chuí aqui pra gente. Já rodei toda a Argentina trabalhando. Então, já fiz de tudo um pouco e até que veio a pandemia. E como para muitos, a minha vida aí virou, Teve uma mudança brusca e eu estava na Bahia trabalhando com viagens. Voltei para casa para ficar com a minha mãe, que tem 70 anos, enfim. E foi aí que eu tive a oportunidade, através do home office, de poder unir a minha paixão da cannabis com o jornalismo, atuando como voluntária na Santa Cannabis. Eu tenho, um amigão meu, um irmão de coração, que é o Marcos Bruno, que vocês já entrevistaram aqui, o jornalista. Ele trabalhava na Santa Cannabis, era voluntário lá. E eu, na pandemia, me coloquei à disposição de poder ajudar a ONG, de poder, de alguma maneira, contribuir com a causa.
E foi aí que eu entrei de cabeça no mundo da cannabis. Eu comecei auxiliando, respondendo as mensagens que chegavam, as pessoas que tinham dúvida, que queriam iniciar o tratamento e não sabiam por onde começar. Eu que dava esse primeiro acolhimento, esse auxílio. Depois disso eu comecei a fazer os stories, eu passei a fazer os conteúdos para as redes sociais, eu passei a contribuir com o podcast, contribuir com a live. Então, dentro da Santa Cannabis eu consegui, né, fazer de tudo um pouco lá. A partir daí eu comecei a trabalhar com outras áreas, que era para fazer assessoria de imprensa para médicos, advogados, trabalhar com gerenciamento de redes sociais de clínicas, de empresas que vendem produtos à base de cannabis. Fiz de tudo um pouco também já nessa área, até que em fevereiro veio um convite, uma honra para mim assumir aí, estar à frente de um portal novo de cannabis, que é o Cannabis Medicinal, assim como se fala, Cannabis Medicinal, com 2 N's, bem facinho, e estou muito feliz, né, desde fevereiro assumindo aí, estou à frente desse projeto incrível, que fala um pouquinho sobre cannabis no Brasil e no mundo. E mulher trabalhadeira, gente, aí sim, que orgulho. E dentro desse meio a gente sabe que tem vários desafios para o jornalismo normal, né? E quando se trata de cannabis, dada as circunstâncias históricas e o momento que a gente ainda se encontra, né? Qual que você diria que são os maiores desafios para fazer esse jornalismo nesse nicho, assim? Você vê a diferença entre o jornalismo tradicional e o jornalismo de cannabis? Você vê a diferença? Então, Ingrid, eu acho que ainda o maior desafio é o preconceito, né? Apesar da gente já ter diversos estudos e ser comprovado já cientificamente dos benefícios da cannabis, ainda tem pouca informação, apesar dessa quantidade de conteúdo, de sites, tudo ainda é pouca informação. Por isso a importância desses portais, né, que servem como a porta de entrada, muitas vezes, para as pessoas saberem mais sobre a cannabis, porque apresentam os benefícios, apresentam o que é o poder da cannabis e ajudam a desfazer esse estigma, que é um dos maiores dilemas que a gente tem no jornalismo canábico, que é a gente conseguir falar dessa planta, tirando de lado o preconceito. Muito complicado mesmo, né? Lidar com tantos entraves, né? Que chegam para quando a gente tenta simplesmente trazer um pouco de informação para tentar amenizar a quantidade de desinformação que a gente teve até muito tempo e ainda tem agora. Mais para frente da nossa entrevista a gente também vai falar um pouco sobre como lidar com essas desinformações que rolam. Mas conta um pouco pra gente como que é a sua experiência profissional do dia a dia, os trabalhos, tanto no portal Cannabis Medicinal quanto na Santa Cannabis. Os trabalhos, eles dialogam entre si, têm especificidades, demandas diferentes? Como que é seu dia a dia como jornalista canábico? Ah, bacana. Eles dialogam, sim, entre si. O jornalista, se a gente sabe, ele passa 24 horas ligado nas notícias e o jornalista canábico não é diferente, né? Tem que estar ligado no que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu acordo cedo, vou dormir tarde, estou sempre procurando notícias, estou sempre procurando informação, estou sempre de olho no Cannabis Monitor, o que é que eles rastrearam ali, o que tem de novo. Então, eu sempre, né, acordo cedo, já para, enfim, para as pessoas que estão saindo para o serviço, que estão acordando. Eu sempre gosto de já de manhã cedo já lançar uma notícia, para que as pessoas saibam o que aconteceu no dia anterior, saiam, sintam, possam conversar na ida para o serviço, enfim, estejam atualizadas logo pela manhã, assim como no final da noite. Então, sempre faço questão de manhã e de noite a gente manter atualizado. Os trabalhos todos que eu faço, eles dialogam entre si, porque todos eles levam a informação e os benefícios da cannabis e a democratização do acesso. Então, eu acredito que eles dialogam, mesmo eles sendo diferentes e propósitos diferentes, todos eles levam para o mesmo caminho, que é levar informação sobre a cannabis. E hoje, onde que eu busco essas informações, essas referências? Eu busco lá em sites gringos, sites lá fora de países que já estão mais avançados que o nosso, que já estão à frente, que já produzem mais conteúdos. Vocês, né, do Cannabis Monitor, para estar sempre
atualizado do que está acontecendo. A rede de contatos, como outros jornalistas, é importante a gente ter uma rede de contatos para que os próprios, o pessoal de associações, os ativistas, os empresários que estão lançando novidades possam entrar em contato com a gente. Então, sempre estar ligado, atualizado, até porque a cannabis é algo que cada dia, quanto mais a gente estuda, a gente vê que não sabe, cada dia tem algo novo, muitas áreas, então não dá para... Um dia que não publicou, já passou um mundo ali. O que você pode trazer aqui pra gente de notícia que ultimamente te chamou a atenção, assim, e que sai pra você que você falou, olha isso. Não, Só pra gente... Então, assim, a gente pode dar uma pincelada incrível, que é a última notícia dos últimos dias agora. A Abrahil, associação lá de Niterói, conseguiu uma liminar para plantar, então as associações estão evoluindo, é uma notícia que a gente fica muito feliz em poder compartilhar. O Chile, agora, recentemente, 5 pezinhos as pessoas vão poder ter em casa, então é muito legal poder compartilhar informações dos países aqui da América Latina, aqui do lado, não é lá dos Estados Unidos, não é lá da Tailândia, então é sempre muito bacana assim poder ver que a gente está avançando, que aqui do ladinho da gente as coisas estão avançando e poder compartilhar notícias, né, das associações e notícias das empresas aqui do Brasil. Dado o contexto, e enquanto você está fazendo essa coleta de notícias diárias, assim, você sente que a gente está avançando ou que a gente está regredindo ou que tem duas forças que estão disputando narrativa aí? Olha, a gente ainda está muito atrasado em relação à cannabis, à legislação, às informações, enfim, mas a gente teve um avanço ainda mais nos últimos anos aí, agora principalmente com a pandemia, a cannabis teve um boom, então eu acho que a gente está avançando, os veículos maiores, o espaço ainda é pequeno, mas a gente já vê em veículos grandes como Folha, Estado de São Paulo, Poder 360, próprio Terra, enfim, hoje a gente já tem editorias de cannabis, coisas que a gente antigamente, né, nem imaginaria ver, falando sobre cannabis medicinal, não só sobre cannabis medicinal, também o recreativo. O próprio Cannabis Monitor é uma prova disso, que a quantidade de notícias que vocês divulgam ali é enorme, então é só uma pincelada do que está acontecendo, então ali a gente prova de quanto a gente está produzindo notícias sobre isso, mas eu ainda acho que é pouco, né? Porque a gente vê nesses grandes veículos aí uma notícia a cada 15 dias, uma por mês, sendo que a gente tem por dia 10, 15 notícias, então teria que ser no mínimo uma por semana, eu acho. Então temos ainda que avançar muito e a maneira que a gente dialoga, né? Acabar com esse preconceito, acabar com essa questão de o CBD é o bonzinho, o THC é o vilão, e de que o recreativo é isso, o medicinal é aquilo. Então acho que ainda os próprios jornalistas precisam ainda estar mais atualizado, informado. A gente viu isso muito também agora no caso do Felipe Ret, né? Que teve apreensão e na casa dele foi encontrado flores importadas, né, legalizadas e que a mídia, enfim, desconhecia. Então acho que ainda eles têm muito que aprender ainda com a gente. É justamente sobre isso agora que eu queria falar para você, para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre a sua visão do jornalismo que está sendo feito sobre cannabis hoje em dia, assim, pela grande imprensa. Diferente de 10 anos atrás, veículos como Folha, Veja, Época, Poder 360, como você mesmo disse, já ter uma coluna voltada para esse tempo, ainda que insuficiente, é de fato impressionante, né? Num país que o presidente é o Bolsonaro, principalmente, né? E a gente queria saber um pouco sobre como que você acha desse jornalismo que está sendo feito mais profundamente mesmo, assim, essas posições da editoria e se tem ainda uma amplitude para que possa avançar, para a gente poder falar um pouco sobre esse jornalismo que está sendo feito pela grande mídia. Não, claro que tem, sempre tem como avançar. Acho que isso, a gente trazendo debates, trazendo histórias, trazendo depoimentos, contribui. Acredito que o espaço deveria ser maior, que ainda
quando conseguem espaço, muitas vezes é veiculado através de patrocínios, enfim, de grandes empresas. A gente vê pouco o trabalho das associações sendo divulgados, porque muitas vezes eles não contam também com uma grande estrutura de assessoria de imprensa, de contato com jornalistas, enfim. Acho que ainda tem muito a avançar, acho que os jornalistas ainda desconhecem sobre o tema, acho que a gente vai ter muito ganho ainda pela frente, está começando a disseminar o conteúdo, grandes jornais agora estão começando a dar essa visibilidade maior, então acho que a gente ainda vai avançar muito em todas as plataformas, não só sites, a gente já tem, enfim, diversos conteúdos, podcasts, YouTube, revistas, artigos, então tem aí uma galera bacana que está chegando, que está se especializando, que está focado, porque até mesmo 10 anos atrás, quando eu me formei, eu me lembro que era um sonho meu poder trabalhar com cannabis, imagina, né? Unir o útil ao agradável, unir a nossa paixão com o que a gente gosta, né? Com o nosso ganha-pão. Mas era muito distante para mim, isso aí para mim só era possível lá fora, trabalhar em grandes veículos como High Times, poder ser uma jornalista especializada só lá fora. E hoje não, hoje em dia a gente vê aí, tem sites especializados, tem conteúdos focados nisso, então acho que já é uma realidade no nosso país aí, o jornalismo canábico. E esse jornalismo especializado, esse jornalismo específico do nicho, você tem acompanhado? Nós temos hoje, por exemplo, a Manuela Borges, que está fazendo aquele trabalho legal pra caramba lá em Brasília, a Anitta Crepe, e vários outros jornalistas até que já estiveram aqui com a gente fazendo esse trabalho mais específico. Como que você vê a atuação e o crescimento, né, desse tipo de nicho? Olha, os sites especializados, eu acho que o trabalho que fazem no país é incrível. Hoje a gente tem vários. Eu tenho até, não vou citar para não esquecer ninguém, nenhum colega, nenhum veículo importante. Eu acredito que o que todos fazem é um grande trabalho, mesmo todo mundo falando de cannabis, a linguagem é diferente, a maneira de transmitir o conteúdo é diferente. E isso é muito bacana. Porque quem ganha é o público, quem ganha é as pessoas que vão ter acesso a diferentes visões da mesma planta. E o portal que eu trabalho, que eu sou editora, que é o Cannabis Medicinal, a gente lançou em fevereiro. Ele, então, é um dos mais novos, né, aí dos especializados. É uma burrice nossa querer achar que a gente é concorrente, né, de portais aí que já estão com milhares de seguidores, que já fazem esse trabalho há anos. E eu vejo que hoje nós somos, diferente do que muitos pensam que nós somos concorrentes, nós somos parceiros, né? Porque a gente está aí junto na mesma luta, tentando levar os benefícios da cannabis e democratizar esse acesso à informação e esse acesso ao tratamento. Eu acredito que não é só no jornalismo, né? A cannabis é um espaço muito democrático e tem espaço para todo mundo. Concordo com você. Acredito que, inclusive, é um mercado que tá muito em ascensão até, né? Não só o jornalismo, mas o próprio envolvimento com cannabis. Eu conheço muitas pessoas que acabam se beneficiando e acabam se apaixonando por isso e ficam querendo trabalhar com isso de alguma forma, procurando entender. E o conselho que eu sempre dou para essas pessoas é estudem bastante sobre o tema, porque realmente vai ter muitas portas se abrindo aí no futuro. Já tem mais do que antes e a tendência é que tenha mais ainda, né? E pensando assim, justamente nessa pauta que tem crescido e é agora discutido de uma forma mais inteligente do uso medicinal. Está impulsionando o debate, né, de pensar novas políticas, abordagens com relação à maconha mesmo. No entanto, muitas vezes ela é usada como um instrumento de reforço ao estigma do uso social adulto, como se fossem duas plantas diferentes, né? A planta que é para fazer o remédio seria diferente da planta do uso adulto, social, recreativo, hedonista, enfim. O uso que não é especificamente tratado para esse benefício terapêutico acompanhado.
mas acaba que um setor, de alguma forma, exclui o outro e tem uma manutenção da marginalização. Então, o que você acha disso, assim? Como que você vê essa questão? Ingrid, eu acho uma idiotice, isso tem que acabar, já passou da hora. Por ser uma droga psicoativa, né, a cannabis, a discussão se limita, se resume a um lado medicinal, do outro lado recreativo, de um lado vilão, do outro lado bonzinho. É careta com errado, né? Então é tipo bem ou mal. Chega, não dá mais, né? É necessário a gente fomentar o debate honesto sobre as guerras às drogas, que a gente já está cansado de saber que essa política de guerra às drogas é muito mais danosa do que o efeito da própria droga, né? O mercado não regulamentado da cannabis, ele gera violência, crime, corrupção, a gente deixa de arrecadar imposto, a gente deixa de gerar emprego, enfim, já passou da hora disso aí ser revisto, e não é justo que pacientes não tenham acesso ao tratamento e continuem sofrendo por causa do preconceito e do estigma da planta. Então, eu acho que a gente precisa dialogar, eu acho que o recreativo e o adulto, né, como o pessoal gosta de chamar, e o medicinal tem tudo a ver, já passou da hora da gente separar as coisas, tá todo mundo na mesma barca, tá todo mundo falando da mesma planta, tá todo mundo utilizando os mesmos benefícios. A impressão que dá é que acaba sendo muitas vezes utilizado enquanto estratégia, né? O pessoal acaba parecendo que tem um pouco de medo de pautar de forma tranquila sobre o outro uso também, quase como se o outro uso fosse uma coisa, assim, muito perigosa. A gente sabe que não é totalmente seguro, mas que precisa-se, né, de uma política de redução de danos, de conscientização, mas essa demonização, ela realmente reforça muito o estigma. E acredito que tenha um pouco de raiz dentro do nosso racismo estrutural do país mesmo, né, que por ter sido um hábito que foi trazido para cá pelos africanos escravizados, por ter tido essa cultura e isso ter também se estabelecido enquanto um hábito marginalizado, um hábito de vagabundo, enfim, toda essa coisa que foi sendo colocada como se o uso da maconha recreativa fosse de fato simplesmente uma coisa marginal, de fato, criminosa. E o próprio contexto, né, que a gente vive, que faz com que o nosso acesso e o acesso da grande parte das pessoas para esse uso fumado seja a partir do tráfico, que é de uma maconha de má qualidade, uma maconha que não necessariamente representa, né, o que a planta pode trazer de benefícios, acaba sendo um grande quebra-galho que tem efeitos colaterais terríveis para a nossa sociedade, traz muito mais problema do que solução. Então tudo isso eu acho que acaba influenciando com que as pessoas elas tenham um tipo de visão estigmatizada. Porque muitas vezes a tiazinha da esquina ela não conhece a maconha, a planta, ela nem sabe, nunca viu uma planta de maconha. O que ela relaciona a ser maconha é aquilo que tem um cheiro esquisito, que o filho utiliza e que para ela é terrível, porque para isso ele está se envolvendo com tráfico. Então é necessário que a gente também saiba discutir a importância da regulamentação desse uso, do autocultivo, para que a gente saia, né, dessa esfera de preconceito que a gente vive, de uma forma que não só coloque o medicinal como possível e acesso, como é o que está dado para nós, né, enquanto possibilidade regulamentar, mas que a gente entenda a necessidade de também liberar o uso hedonista, recreativo, social, adulto, enfim. Uma hora a gente chega no nome que contemple de fato esse uso. Concordo plenamente com tudo que tu falaste aí, Ingrid. Acho que essa discussão passa também. A gente precisa falar sobre a legalização, a gente precisa falar sobre o plantio, o cultivo caseiro, sobre a reparação histórica. Acho que a gente precisa ter espaço para tudo isso. Outra coisa que eu lembrei também dessa dicotomia, dessa diferença, dessa dualidade da cannabis é também a dificuldade que a gente tem
como comunicador com as plataformas hoje em dia que a gente usa. Instagram, por exemplo. Instagram é complicado falar de cannabis ali, a maneira que maconha, então é quase impossível, que ele derruba. Então acho que ainda também passa muito por essa censura e por essa restrição e por essa falta de poder debater de fato com mais abertura e com mais liberdade, porque a gente sabe que as contas aí, grandes contas já foram derrubadas, muitas não conseguiram retomar pela questão de estarem falando sobre cannabis, né, da plataforma acharem que está fazendo apologia, enfim. Então, acho que também passa muito também por isso, essa nosso atraso aí nessa divulgação dos fatos. Que também se torna um grande problema, porque a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa falar sobre essa guerra, a gente precisa falar sobre as chacinas policiais, a gente precisa falar justamente sobre essa justiça de transição, o reparo social que precisa ser feito para as populações que estão sendo mais prejudicadas. Não há como nós não pautarmos isso, assim. E falando sobre assunto e engajamento em mídias sociais, eu queria que você contasse um pouco pra gente, né? O que mais bomba entre os públicos do portal Cannabis Medicinal e também do Santa Cannabis? O que gera mais engajamento? Olha, hoje em dia, quer estourar com a internet, que nem eu brinco, é divulgar cursos gratuitos, então, para as pessoas se especializarem, como agora da Unifesp aí, todo mundo que divulgou teve um retorno incrível, porque as pessoas estão atrás de conhecimento, querem, não só médicos, não só pessoas que estão nessa área, é ativista, é agricultor, é farmacêutico, é engenheiro, é químico, então é uma área extensa, então cursos, vagas de empregos, voluntariados, isso sempre o pessoal compartilha muito, gosta e sempre procura. Notícias com famosos, com depoimentos, principalmente de mães, casos que tragam a realidade de como que é mesmo o dia a dia, de como a planta modificou a vida das pessoas e a realidade dos nossos países aqui vizinhos, né, da América Latina. Muitas vezes quando a gente fala lá dos Estados Unidos, lá do Canadá, né, lá de fora, às vezes não gera tanta curiosidade, tanto interesse quanto a gente falar aqui dos hermanos aqui do Uruguai, da Argentina, dos nossos vizinhos que com praticamente o mesmo solo, com menos território do que a gente, com menos riqueza, conseguem fazer muito mais, né? Já fazem muito mais há muitos anos e estão na nossa frente. Então sempre gera bastante interesse aí no pessoal. E agora voltando um pouco, como eu tinha conversado contigo antes, que a gente ia falar sobre essa desinformação, essa fake news, pensando aí que nós temos o governo federal que fez uma cartilha sobre cannabis medicinal, uma cartilha com muita distorção, trazendo como se nem o canabidiol fosse terapêutico, assim, uma coisa bem radical mesmo. O termo fake news, ele ficou famoso recentemente, mas a gente sempre teve veiculação de notícias falsas, né? E com relação à maconha, prevaleceu tem muito tempo. Eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre como que é o desafio, né, de lidar com essa constante circulação de desinformação que a gente tem aí e que não é pouca, né? É uma luta diária, né? O próprio governo federal divulgou recentemente uma cartilha dizendo que não existe maconha medicinal, né? Um completo desserviço, um retrocesso, uma verdadeira fake news. Eles adoram fazer, né? Então, é complicado. Todos os dias a gente tem que tentar resgatar, trazer informação para trazer mais gente para o nosso lado, para o lado verde da força, como eu gosto de falar, né? E como que a gente faz isso? Eu sempre brinco que a gente tem que começar com o dever de casa. Começar dentro da nossa própria casa, catequizando a nossa mãe, o nosso pai, os nossos amigos, nossos vizinhos. Às vezes a gente quer tentar levar informação eu que sou aqui do Sul, por exemplo, conseguir que a minha informação chegue lá no Nordeste, mas eu não consigo, às vezes, dialogar com meus próprios amigos, meus próprios vizinhos ou meu próprio familiar que está em casa e que não acredita no poder da planta. Então, eu acho que a gente tem que começar fazendo o dever de casa, conversar pelos nossos próximos. Hoje em dia as redes sociais nos ajudam muito
a propagar essa informação, a divulgar, a chegar onde a gente não chegaria, mas eu, desde o início, eu venho fazendo isso. Eu falo para minha mãe, a minha mãe leva para as amigas dela da igreja, e assim a gente vai fazendo essa roda girar e vai levando a informação. Eu sou aquela chata que onde vai fala da cannabis. Por quê? Porque se uma pessoa para quem eu conversei conseguir levar adiante, ou que eu conseguir mudar a realidade dessa pessoa, eu já ganhei. Eu sou aquela que, agora, esses dias eu fui num churrasco de 15 anos que eu não via os colegas do tempo da escola, fiquei a noite inteira falando sobre cannabis. Garanto que muitos ali acharam um saco, não prestaram atenção, mas eu sei que daquela noite ali eu consegui que a avó iniciasse o tratamento, que o meu colega da escola, que hoje é médico, consiga passar para os colegas dele médico que no Brasil já é possível esse tratamento, que a gente não precisa sair, ir para fora, se especializar, que aqui dentro a gente consegue. Então, eu acho que é um trabalhinho de formiguinha, o fake news é grande, a gente sabe que para desinformar tem muito, o exército deles é maior do que o nosso, mas devagarinho a gente vai, se eu conseguir hoje, ou se eu conseguir através desse podcast conscientizar, ajudar, trazer informação, já saio feliz já. Ótima dica, né? Quer mudar o mundo? Comece arrumando as suas gavetas. Isso. E quem que são as suas referências na área do jornalismo canábico ou sobre política de drogas em geral? Quem que você acompanha e consome nesse meio? Nossa, eu fico até, fico meio ressabiada de falar para não deixar ninguém de fora, e também não vou citar aqui vários, que os meus colegas hoje que trabalham na área, eu sou fã de todos, admiro, cada um com... tu acabou de citar a Manu é uma queridona, eu acho que o trabalho que ela faz é incrível, único no país, trazendo o que está acontecendo lá na Câmara, lá com os deputados. Eu digo para ela que o papel dela é mais fundamental, não de trazendo a informação para a gente, mas de levando a informação para aquela gente lá que está alienada lá dentro daqueles congressos. Então eu sempre, eu gosto muito do trabalho da Manu, mas eu separei aqui 4 jornalistas que eu acho importante citar pelo trabalho que fazem. O Tárcio Araújo foi um dos pioneiros, desde 2014, lá em 2014 ele produziu um documentário, O Ilegal, A Vida Não Espera. Acredito que muita gente já viu, quem não viu, fica aí a dica para ver. Ele produziu esse documentário para super interessante, e foi ele que, lá em 2014, acendeu esse debate sobre a cannabis medicinal, levantou esse debate nacional sobre os benefícios. Ele escreveu livros sobre o assunto, enfim, eu tenho o maior respeito e admiração pelo Tárcio. Outra pessoa que eu não poderia deixar de citar, que foi muito importante na minha caminhada, ele é meu compadre, ele é meu irmão, meu amigo de coração, que é o jornalista Marcos Bruno. Foi graças a ele que eu tô aqui no meio da cannabis. Ele é um cara muito inteligente, que hoje, assim como o Tárcio, tá focado em outra área, tá voltado mais para os bastidores do jornalismo canábico, mas eu aprendo muito com ele. É um cara que, enfim, sabe muito e deixou e tá até hoje aí escrevendo e deixando o nome dele no legado dele. Outra jornalista, para não só citar homens, vou citar 2 mulheres agora incríveis. Uma delas é a Anitta Crepe, que é uma repórter multimídia, ela é colunista do Poder 360, escreve para vários veículos. Hoje ela vive na Espanha, então eu gosto muito dos textos dela, eu gosto muito da opinião dela, eu vejo que ela traz, assim... ela consegue ter uma visão literalmente de fora, do que está acontecendo aqui, já com experiência lá fora, o que está dando certo lá fora, o que o Brasil ainda tem que melhorar e pode aprender com os erros lá fora. Então eu gosto muito da Anitta. E outra mulher jornalista que eu admiro muito, que admiro muito mais também pela luta dela, é a Gabriela Dainese, a Gabi. Para quem não conhece, a Gabi, ela coordena a Movrecan, que é o movimento pela regularização da cannabis, e o curso livre da cannabis da Unifesp, ela que coordena também. Quem não conhece essa mulher, gente, tem que conhecer.
Ela atuou ao lado do Padre Ticão, na Escola da Cidadania, lá na Zona Leste de São Paulo. Ela, com o Padre Ticão aí, que iniciou esse famoso curso da Unifesp aí, que agora está com as inscrições abertas para 20 mil vagas. Então, milhares de pessoas já se formaram nesse curso, e inclusive eu. Então, sou muito fã do trabalho da Gabi, e ela agora, com a morte do Padre Ticão, ela continua, né? Agora ela está à frente do Instituto Padre Ticão e está ajudando a levar esse legado aí do padre. Para quem não conhece o Padre Ticão, não sabe o que eu estou falando, joga no Google, porque é uma pessoa importantíssima na história da cannabis. Realmente foi uma pessoa muito importante mesmo e deixou um grande legado aí pra gente, né? Muito obrigada pelas referências. Eu acho que quem escuta a gente assim, tem bastante jornalistas que escuta a gente, então é bem legal sempre tá trazendo novas pessoas pra galera poder acompanhar. Muito obrigada, viu, Kátia? E assim, pensando no futuro, vamos falar um pouco sobre perspectivas agora, assim. Nessa área, né, do jornalismo canábico no Brasil, para quem tem interesse, assim, em se especializar, quais dicas que você traria? Nossa, esse caminho, ele é florido, gente. Ele é bastante florido. Podemos dizer assim, tem espaço para todo mundo. Eu fico impressionada com essa área. Eu digo, cada vez mais que eu estudo, eu aprendo, investigo, menos eu sei sobre a cannabis, porque ela é incrível. E cada vez mais a gente está precisando de profissionais, não só de jornalistas, né? Como eu falei antes, farmacêuticos, agrônomos, químicos, advogados, médicos. Na área da comunicação, a gente precisa cada vez mais de designers, a gente precisa de fotógrafos, a gente precisa de técnicos de áudio, de vídeo e, claro, de jornalistas, né? Então, cada vez mais os sites vão precisar de jornalistas, clínicas que precisam divulgar o seu trabalho vão precisar de jornalista, advogados que querem divulgar as decisões favoráveis que os juízes deram, precisam do jornalista, associações que querem divulgar que conseguiram finalmente autorização para o seu plantio, que conseguiram habeas corpus coletivo, precisam do jornalista. Então, né, eu acredito que é uma área que está muito ampla, como todas as áreas. E essa acredito que mais ainda, por ser nova, por ser nebulosa, por ainda ter muita desinformação, a gente precisa estudar, precisa se inteirar do assunto, precisa estar seguindo quem está compartilhando novidades, quem está se inteirando, gente do Brasil, gente de fora. Então, a cannabis ela é muito rica, ela é muito complexa. Então, tem muita coisa ainda a ser descoberto, muita coisa que ainda vai vir à tona. Então, cada vez mais vai precisar, e eu digo assim, venham para o lado verde da força, pessoal. Vocês não vão se arrepender. Outra coisa que tem texto para todo mundo, né? Tem gente que gosta mais de falar sobre plantio, tem gente que gosta mais de falar sobre tecnologia, que gosta mais de falar sobre o uso recreativo. Então, o pessoal gosta mais de trabalhar com dados, com informações, tem para todo mundo, tem para todos os gostos. Hoje no portal, a gente, né, no portal Cannabis Medicinal, na qual eu sou editora, é focado no lado medicinal, mas quando tem algo relacionado com cânhamo na moda, a gente divulga. Quando tem algo relacionado ao hempcrete na arquitetura e na construção civil, a gente divulga também novidades. Então, hoje em dia não se resume só ao medicinal, à saúde, a médico. Então, quando se fala de cannabis medicinal, se fala de uma gama muito ampla, de diversos temas, né? E não só texto, né? É multiplataformas, é vídeos, é áudio. A gente está, hoje em dia, podendo falar sobre a cannabis em tudo que é lugar, né? Comunicar cannabis é muito importante e é essencial que a gente tenha qualificação dos profissionais nessa área para que a gente possa cada vez expandir mais a mensagem para mais pessoas e evoluir, né, nesse setor. Em todo mundo isso é importante, mas aqui no Brasil também não fica de fora. A gente com certeza vai ter espaço e bora nessa, né? Eu queria te perguntar, Kátia, agora, para que você pudesse falar para a gente um pouco sobre esse último projeto que você está envolvida, que é o Saídas e Bandeiras.
Conta pra gente um pouco sobre esse rolê. Esse projeto aí é um novo filho aí que nasceu agora, tá quentinho. Quem ainda não sabe do que eu tô falando, é um projeto que eu e o Pedro Sabacialski, presidente lá da Santa Cannabis, a gente montou. Faz um ano que a gente está envolvido nisso. É um canal no YouTube chamado Saídas e Bandeiras, onde a gente quer trazer reportagens, entrevistas, visitar lugares icônicos e conversar com figuras do meio canábico, ajudar a trazer o que está acontecendo no Brasil e no mundo de uma maneira simples, direta, sem tabu, mostrando a parte industrial, medicinal, trazendo um debate sério, ouvindo especialistas. E tudo isso a gente vai trazer para o YouTube para trocar um papo lá, de 15 em 15 dias a gente vai divulgar um episódio novo. Então o primeiro episódio já está lá, quem puder conferir, Saídas e Bandeiras, né? Nessa primeira temporada a gente está na Europa, Portugal e Espanha. A gente foi ver o que esses países estão à frente da gente, o que a gente pode aprender, o que eles já estão fazendo lá. A gente visitou desde plantações a clubes em Barcelona, enfim, é muito forte os clubes. E o que é que já estão fazendo por lá, o que a gente pode fazer aqui, fazendo sempre um paralelo, trazendo o que está acontecendo lá fora, ouvindo especialistas daqui de dentro, trazendo o que a gente poderia melhorar, enfim, e avançar aqui dentro do país. É uma maneira de contribuir com esse debate e dar visibilidade e destaque para as pessoas que estão fazendo a coisa acontecer aqui no país. Então, quem não curtiu ainda, tem lá o nosso Instagram, Saídas e Bandeiras, estamos no YouTube, então quem aí tiver dicas, sugestões, quem quiser que a gente vá lá mostrar seu projeto, só entrar em contato com a gente. Incrível, Kati. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Galera, vai lá ver, hein? Saídas e Bandeiras. Muito importante trabalho aí da Kati com o Pedro do Santa Cannabis. E para fechar agora, eu queria te perguntar um pouco sobre indicações de livros, documentários, filmes que você pode deixar aí para o pessoal que você achou interessante e que te marcou de alguma forma. Galera, eu quero deixar projetos aqui de parceiros que eu acredito e sou fã. Um projeto que eu queria deixar de dicas é a Rádio Hemp. Então, como eu falei, a gente já tem multiplataforma falando sobre cannabis, então hoje a gente já tem também uma rádio especializada nisso, que traz os principais podcasts do Brasil sobre cannabis, traz uma programação ali diversificada sobre o tema, não só medicinal, também o recreativo tá lá, tem músicas voltadas, né, com compositores voltados para cannabis, enfim, a Rádio Hemp ela é 24 horas, radiohemp.com, também é um projeto lá ligado a Santa Cannabis, que dentro da Rádio Hemp tem o podcast Santa Cannabis, que é muito bacana, já foram, sei lá, acho que mais de 300 episódios ali, com especialistas do Brasil e do mundo, então vale muito a pena conferir. Outro projeto que eu adoro e que eu sempre faço questão de divulgar, porque o trabalho deles é incrível, é a Kaya Mind. Quem não conhece, é uma empresa de dados. Gente, o trabalho que eles fazem é um suporte para gente que trabalha com jornalismo, porque eles fazem um mapeamento completo do que está acontecendo no Brasil. Então, trazem dados, trazem números, trazem a realidade. Agora, esse último relatório deles está incrível, que é sobre pets. Então, tem um mercado aí incrível, vasto, riquíssimo, voltado para o mundo pet, para o mercado dos animais e da cannabis, claro. Então, fica aí a Kaya Mind também como dica. A editora Vista Chinesa, do meu colega jornalista Gregório Ventura. A editora Vista Chinesa também, os livros todos são voltados a políticas de drogas, a cannabis, a apoiar essa galera que está no corre aí. Então, acho importante divulgar o trabalho do Gregório. E, claro, né, galera, vou aproveitar aqui, vou puxar a brasa pro meu lado, vamos acessar o Cannabis Medicinal. A gente faz lá com muito carinho, com muito, né, cuidado, com muita atenção para tentar trazer todos os lados, ouvir especialistas. Então, eu não posso deixar aqui de pedir para vocês dar uma força. A gente está em todas as plataformas, a gente está no LinkedIn, está no Twitter, está no YouTube, está em tudo, não tem desculpa para não nos encontrar. E aproveitando, né, para deixar essa dica, eu já quero agradecer também, agora deixar publicamente aí ao Rodolfo, que quem me abriu essa oportunidade, me deu
acreditou no meu trabalho, né? E me deu carta branca lá para que eu e a equipe a gente possa trazer aí um jornalismo e contar um pouquinho do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, eu acho que essas são algumas dicas. Eu podia trazer dezenas de documentários e que eu vejo, porque é aquilo, a gente está sempre consumindo, né? Eu brinco, eu trabalho o dia inteiro, acordo cedo, vou dormir tarde, daí ainda quando tenho tempo para poder... O que vai assistir? Assiste documentário sobre cannabis, sobre os psicodélicos, que hoje estão muito em alta. Eu gosto muito de estudar sobre isso também, mas eu quis trazer aí projetos de parceiros, então fica aí essa minha dica. Como diz o Gu aqui, resumiu um pouco a vida dele e a minha também. A gente já acorda e dorme estudando, ou estando mexendo com uma coisa ou outra, né? Realmente, quando tá imerso nesse mundo, é tanta coisa que a gente, de fato, fica bem integrado, assim. Vou aproveitar o momento e deixar uma dica aí que tá quente. Saiu a segunda temporada agora de Pico da Neblina, da HBO, que fala sobre uma realidade de regulamentação aqui no Brasil, né? Uma possibilidade, uma série muito realista, muito interessante. Aconselho aí a quem está nos ouvindo também acompanhar. Acabou de sair a segunda temporada, excelente. E queria agradecer aí também agora, a gente chegou no final do nosso papo. Muito bom falar com você, Kátia. Aprendi muito com você hoje. E é sempre um prazer poder estar recebendo profissionais qualificados que estão dentro disso e fazendo esse ótimo trabalho. Assim. Muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite e espero que você continue nos acompanhando. Estamos sempre juntos aí, trazendo mais informação, fazendo esse trabalho de contribuição para a galera poder estar antenada e esse registro histórico desse momento que a gente está vivendo. Muito obrigada mesmo, Kátia. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de poder contar aí um pouquinho do meu trabalho, de poder de alguma maneira divulgar aí a cannabis e os benefícios dela, dessa planta que sofre tanto preconceito que já passou da hora de legalizar, já passou da hora da gente olhar com ela com outros olhos. E aquilo que eu falo, né? Eu e todo mundo, parece clichê, mas é verdade. Não espere precisar para ter que apoiar, galera. Não vamos deixar para esse lado. Venha para o lado verde da força o quanto antes. Tem pessoas do bem, pessoas que estão querendo fazer acontecer, pessoas que querem ver esse país melhor e querem ver as pessoas melhores, mais felizes. Então, eu fico muito feliz de poder estar desse lado, de poder todos os dias, de alguma maneira, ajudar a melhorar a vida das pessoas, a contribuir, que foi por isso que eu entrei no jornalismo, lá no início contando. Então, hoje eu me sinto muito realizada com o que eu faço, de poder falar sobre os benefícios da cannabis e poder, de alguma maneira, ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Agradeço muito, deixo de novo aqui o convite para acessarem www.cannabismedicinal.com.br. A gente está no Instagram como cannabismedicinal.oficial. Sigam lá, mandem mensagem. Vou ficar muito feliz aí quem me mandar um retorno aí de que nos ouviu. E estou sempre aqui, o que precisarem, estou à disposição. Vocês, todo mundo que nos ouve, com o que a cannabis precisar, pode contar comigo que eu tô lá. Valeu! E esse foi o Maconhômetro Imprensa com a nossa querida Caterina Zandonai, Kátia para os íntimos, jornalista do portal Cannabis Medicinal e comunicação da Santa Cannabis e da FACT. Muito obrigada pela companhia de quem nos ouviu até aqui, espero que tenham curtido a prosa, assim como eu. E se você gosta do nosso conteúdo e puder dar aquela moral para o nosso projeto, fortalece o Cannabis Monitor na nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se/Cannabis Monitor. Esse é um programa independente, sem patrocínios e que existe devido ao fechamento máximo de vários colaboradores. Uma forcinha aí pra gente, pingando uma graninha, sempre ajuda a manter o trabalho de pé e quem sabe expandir as nossas fronteiras. Um beijo grande pra todo mundo e até a próxima entrevista, galera. Valeu!